Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje a gente tem um passo a passo super bacana, porque qualquer iniciante vai fazer. Eu vou ensinar pra vocês essa blusa, ó. Eu fiz ela na versão mais quentinha, fiz ela de lã, mas aí eu vou explicar pra vocês. Vocês podem fazer em outro tecido, podem fazer com a manga um pouquinho mais curta. É uma manga morcego, então ela é inteirinha, ó, ela não tem costura aqui. Super simples de fazer e ela não tem molde. Fiz em uma versão, como eu falei pra vocês, mais quentinha, mas a gente poderia fazer em tecidos mais leves, tecidos de malha, a gente poderia fazer no moletom, no soft, vou explicar tudo certinho pra vocês. E uma parte bacana dessa blusa aqui, ó, ela tem essa golinha alta, mas ela é removível. Vou tirar aqui pra vocês verem, olha que legal. Então vocês podem usar ela mais simples, desse jeito aqui, ou com a gola, que dá um charme a mais na peça. Então, bora pro nosso passo a passo. Passo a passo simples, como eu falei pra vocês, sem molde. A gente vai usar só uma peça que a gente já tem, então qualquer iniciante vai conseguir fazer. Então, bora pra nossa aula. Então, aqui pra minha peça eu vou usar esse tecido, que é uma lã, gente, ela é super quentinha, ó, vejam que aqui ele é flanelado, e ele parece mesmo um tricôzinho, mas a gente compra ele por metro. Vocês podem fazer no moletom, no moletinho, no soft, ficaria ótimo também. O importante é que seja um tecido que tenha um pouquinho de elasticidade, porque a gente vai fazer uma manga morcego, mas aqui na parte do punho, né, do braço, ele vai ficar mais justo, então tem que ser uma peça confortável. Não precisa ser uma peça tão quente, vocês podem fazer também na viscolaicra, numa malha de viscose, de crepe, para ficar mais levinha, tá? A minha vai ser super quentinha. Então, vou esticar aqui o meu tecido, eu vou cortar separado, costa e frente, só para economizar o tecido, mas se vocês quiserem já pode dobrar, direito com direito, cortar tudo de uma vez só, tá? Então, vou posicionar ele aqui. E para fazer a nossa modelagem, eu vou usar uma camiseta ou uma manga longa. De preferência, uma manga longa, mas se não tiver, dá pra fazer com a camiseta. Vou explicar aqui pra vocês, ó. Então, aqui ele já tá direito com direito, aqui tá a dobra do meu tecido, certo? Vou pegar aqui a minha blusa. A minha blusa, ela é uma blusa justinha, tá? Uma blusa de viscolaicra, ó, vejam que ela é bem justinha. Mas como vai ser uma peça manga morcego, mais larga, não tem problema eu usar ela como referência. E se vocês não tiverem, vocês podem usar uma camiseta, tá? Uma camiseta comum, e aí vocês pegam e medem, ó, com uma fitinha ou fita métrica, mede essa parte aqui do ombro, até onde vocês querem que vá. Poliane, posso fazer com a manga 3/4 num tecido fino, uma viscolaicra? Pode, ficaria lindo também, tá? Vocês podem fazer uma renda e sobrepor em cima de uma blusa de uma regata, tá? Então faz de renda e aí usa com uma regata por baixo, ficaria muito bonita. Então, se vocês não tiverem uma camiseta manga longa, pega uma manga normal e aí vocês medem no braço e depois usam a fitinha aqui pra fazer o desenho. Vai funcionar do mesmo jeito. No meu caso aqui, eu vou usar a minha peça, tá? Então, vou posicionar ela aqui bem na dobra. Dobrei ela ao meio, aqui tá a parte da frente, ó. Coloco ela aqui bem na dobra. Tá? E eu vou deixar uma folguinha, claro, porque minha peça é justinha. Por isso que eu falei que a gente tem que usar um tecido que também tem elasticidade, senão vai ficar apertado. E aqui, a gente já vai tirar ela com a manga junto, tá? Posicionei. E agora eu vou desenhar, ó. A manga tá indo até lá na beiradinha. Então, agora eu vou pegar aqui o meu giz e vou copiar a minha peça, ó. Copiei ela aqui. Aqui eu vou colocar um risquinho. Deixa eu deixar um pouquinho mais forte para vocês visualizarem. E agora, em vez de eu subir desenhando, eu já vou subir aqui, mais ou menos na metade do comprimento total. Por quê? Essa parte a gente vai deixar justinha e essa parte a gente vai deixar maior, tá? Depois vocês vão ver o resultado. Quem quiser fazer até aqui em cima e deixar bem larga, pode também, ó. Eu tô subindo ela, arredondando, até chegar mais ou menos na metade aqui da minha manga. Cheguei aqui na metade da manga, agora eu vou copiar o restante desse jeito mesmo. E na parte de cima, é só copiar. Então, bem simples, gente. Como eu expliquei pra vocês, é bacana que a gente faça o molde, né? Mas em algumas peças, principalmente peças com elasticidade, a gente consegue tirar somente com uma peça da gente. E aqui a gente copia a parte da cava, da parte de trás, ó, normal. E venho copiando aqui, retinho.
Só isso. Fiz isso aqui, já posso retirar a minha blusa. Então, aqui eu fiz a parte de trás, aumentei aqui e deixei ela retinha. Agora eu vou cortar. Na hora de cortar, muita atenção. Lembra que eu falei pra vocês que a gente pode fazer esse punho com ribana? Se for no moletom, vocês podem fazer com ribana, fica muito bonito. Quem for fazer com ribana, pode encurtar um pouquinho, porque aí a ribana vai deixar maior. Então, aqui a gente já tem que pensar o que a gente vai usar. Se você for usar um elástico, uma ribana aqui embaixo, já deixa a quantidade certa pra você aplicar. No meu caso, eu vou fazer uma barra, tá? Eu acho que eu vou colocar um elastiquinho fino. Então, eu vou aumentar só 2 dedinhos aqui embaixo. Vou cortar ela já. Quem tiver o quadril bem largo, toma cuidado para não escolher uma peça que fique muito justa no quadril, porque senão ela vai apertar, tá bom? Então, escolhe uma blusa, uma camisetinha que dê certinho. É importante que ele fique aqui no tamanho do quadril. Ah, minha peça é muito justa, então vocês podem aumentar um pouquinho, tá? Só para não correr o risco de ficar apertado. E aqui é só a gente ir seguindo, deixando um dedinho na volta toda, que é a nossa margem de costura. Só isso. Então, ela vem como se fosse uma planga morcego, chegou aqui, ela fica retinha. Puxa aqui. Aqui no meu caso, eu vou fazer só uma barra. Então, eu vou deixar 2 dedinhos só pra fazer uma barra. E aqui já tá cortada a minha parte de trás. Agora, pra fazer a parte da frente, aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo o desenho? Vou cortar ela certinho, com margem de costura, porque eu vou aplicar um tecidinho aqui do próprio tecido, um viés do próprio tecido. Agora, pra cortar a parte da frente, a gente não precisa mais da nossa blusa. Por quê? A gente precisa que as duas partes fiquem iguais. Então, eu vou usar essa aqui como medida. Então, eu vou dobrar aqui, vou tirar tudo. Vou reservar essa parte. E vou puxar aqui o meu tecido. Vou virar ele, gente, só pra ter a medida exata aqui agora. Ó, essa parte aqui agora vai ser a parte da frente. Então, aqui eu peguei novamente o meu tecido, a dobra do tecido, e vou posicionar a parte que a gente acabou de cortar aqui. Vou cortar aqui a parte do decote igual, depois eu venho arredondando. Então, a mesma coisa, ó. Posiciono ele na dobra, agora eu vou tirar a parte da frente. Então, eu não preciso mais da minha camiseta, vou usar ele como referência. O meu tecido, ele era curto, vejam que aqui ele faltou um pouquinho pra dar a medida. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui, vou deixar ele um pouquinho mais curto e vou colocar um punho na parte de baixo, tá? Então, eu vou deixar os dois do mesmo tamanho. Só tô fazendo isso porque o meu tecido era pequeno. Se vocês tiverem mais tecido, não precisa, ó. Eu deixei os dois do mesmo tamanho, é importante que eles estejam do mesmo tamanho. Deixa eu ajeitar ele aqui, certinho. E vou colocar um punho, pode ser um punho, uma ribana. No meu caso aqui, como ele estica bastante, pode ser até do mesmo tecido. Então, agora é só cortar a volta toda. Agora, eu não preciso colocar a margem de costura, porque a minha parte de trás já tinha margem de costura, né? Então, é só ir cortando. Aqui eu já cortei, deixa eu tirar essa parte. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Então, a gente ficou com duas partes iguais. Vou tirar uma, já vou reservar ela pra ir pra máquina. E essa parte aqui que a gente acabou de cortar, como ela vai ser a parte da frente, agora a gente pode pegar a nossa camiseta. Vou colocar essa aqui, que é mais fácil de vocês enxergarem aqui a golinha. E agora eu uso ela como referência pra fazer aqui o meu decote, tá? Então, pode desenhar, cortar direto. Deixa eu riscar com o giz pra vocês verem, ó. Ela vem até aqui. Então, eu vou redesenhar aqui. Então, a gente cortou as duas do mesmo tamanho e agora a gente tira o pedacinho que sobrou. Vou tirar aqui. Pronto, agora eu já tenho frente e costas. E agora a gente já vai pra máquina, tá? Eu vou cortar também o punho da barra. Lembra que eu falei pra vocês que o meu ficou um pouquinho curto? Então, eu vou costurar primeiro pra ver quanto de punho que eu quero colocar. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Vocês vão conseguir duas partes desse jeito. Agora, a gente vai pra máquina, depois a gente corta a gola. Já tô aqui na máquina, tá? Como que a gente vai fazer aqui a união das peças? A gente vai abrir, aqui eu tô com a parte de trás, então eu vou abrir toda ela, ó, desse jeitinho aqui. Vou posicionar direito com a parte da frente, ela é bem fácil de costurar, gente. Desse jeito aqui, e vamos unir, tá? A gente vai passar uma costura nessa parte e
nessa parte aqui. E a mesma coisa do outro lado. Então, vamos unir aqui o ombro, que já é a nossa manga, e a lateral. Para fazer a união, eu vou usar o pontinho de falso overlock. O que é o pontinho de falso overlock? É quando a gente vem unindo a peça e pegando um pouquinho do ponto fora. Com isso, ela não vai desfiar. Por quê? Porque aqui no meu caso eu tô usando uma lãzinha, então a gente tem que fazer o acabamento certinho para não desfiar. Mas se você estiver fazendo na malha, no moletom, no soft, qualquer outro tecido, também vai dar certo. Só é diferente para quem for fazer com tecido plano. Aí você vai passar uma costura reta e depois fazer o acabamento. Quem tem overlock, direto para overlock. Mas se você tem só a máquina doméstica, eu vou mostrar aí pra você como que vocês fazem esse pontinho em qualquer máquina, tá? Independente se a sua máquina tem esse pontinho de overlock ou não. Então, dá uma olhadinha. Então, aqui eu tô unindo a parte de cima, tá? Do ombro e da manga. Como que a gente faz o pontinho de falso overlock? Se a sua máquina tiver esse pontinho aqui, você vai usar ele, é o que eu tô usando, tá? Então, é só colocar aqui, no meu caso ele é azulzinho, coloquei no S1, e mudar aqui na maior largura. Mas o detalhe, para dar o acabamento, vou chegar pertinho aqui para vocês verem, é a posição da agulha. Vejam que a agulha vai pegar dentro do tecido e fora, tá? Então, é isso que vai fazer não desfiar. Então, vou juntar aqui os dois tecidos. Ó, ela vai costurando dentro e fora. Então, ela vai amarrando o tecido e dando esse acabamento. Olha que lindo. Então, ele não vai soltar, tá? Ele não vai deixar desfiar. Então, se você tá costurando uma malha, qualquer tecido aí que desfie, você pode fazer desse jeito. Poliane, eu não tenho esse pontinho na minha máquina. Como que eu posso fazer? Dá pra fazer também. Aí, você vai colocar ele no zigue-zague comum. Ó, o meu tá aqui, tá? Coloquei no zigue-zague. E aqui, na distância que a agulha passa de um pontinho pro outro, a gente vai colocar entre o 0 e o 1, tá? O mesmo que a gente usa pra casinha de botão. Aqui em cima, no tamanho do zigue-zague, a gente mantém a maior largura, tá? A agulha centralizada. E aí, você vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, ó. Posiciona ele para dentro do calcador. Vejam que ele tá um pouquinho, ele tá passando um pouquinho do centro do calcador. E aí, você costura pegando dentro e fora. Vou aumentar aqui o meu um pouquinho, só pra não ficar muito pertinho. Aí, ó, coloquei no 1. E vem fazendo esse preenchimento. Não é como se fosse fazer um zigue-zague comum, é como se você estivesse preenchendo mesmo a lateral com linha, tá? Mas é importante que ele faça isso, ele pegue dentro e fora. E vejam aqui como que fica, ó. Fica bem bonitinho também. E aí, no caso, se você deixar bem pertinho, ela nem vai precisar, deixa eu só mostrar aqui pra vocês por dentro como que ela fica. Nem precisa passar o pontinho reto, porque se você passa o pontinho reto e estiver usando um tecido com bastante elasticidade, ele pode arrebentar. Olha aqui, ó. Ele fica bem fechadinho. Estão vendo? Aqui dá pra ver bem, né? Que ele é bem parecido com uma lã, o meu, né? Um tricôzinho. Então, mesmo que seja tanto nesse aqui como nesse aqui, ele já faz o acabamento. Quem quiser passar um pontinho reto depois aqui, bem certo, bem próximo aqui do zigue-zague, pode também, mas não tem tanta necessidade. Então, vou fazer isso na volta toda. Como eu falei pra vocês, estou fechando aqui a parte do ombro e aqui na lateral também. Aqui eu já finalizei, vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, a gente costurou a parte de cima, tá? E aqui a lateral. Nessa hora, vocês já podem prova, ver se tá certinho. O meu eu fiz mais justinho aqui, né? Pra ficar certinho no punho, mas vocês podem fazer mais largo, tá? Fica ao gosto de cada um. Então, ficou muito largo, quero ajustar um pouquinho? Prova nessa hora pra ver se tá tudo certinho. O que que a gente vai fazer agora? Os acabamentos e finalizamos a peça. Uma peça bem simples. Então, a gente vai colocar o acabamento aqui na gola. Eu recomendo que vocês coloquem um punho, tá? Pode ser do próprio tecido ou na ribana, que é um tecido de punho, mas é importante porque ele é arredondado. Se a gente só fizer uma barrinha, talvez ele não fique com um acabamento tão bonitinho. Mas vocês podem fazer também com um doubloon, que é um viés rebatido. Como que eu vou fazer o meu? Eu cortei aqui uma tirinha do próprio tecido. O que que é importante? Você tem que cortar ela não tá enviesada, nesse caso aqui do tricô, porque ela tem bastante elasticidade. Mas corta ela no sentido que ela estica, porque senão quando você for colocar na cabeça não vai funcionar. O moletom, se ele for grosso, talvez ele não consiga ter tanta elasticidade assim. Aí eu recomendo que vocês coloquem o tecido de punho. O que que é um tecido de punho, Poliane? Ou ribana, como algumas pessoas chamam. É isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. É esse tecidinho aqui, que vocês já compram ele certinho, ele estica bastante, e aí vocês podem colocar ele aqui no nosso decote. Quem quiser fazer a manga mais curtinha e colocar o punho aqui também fica super bonito, você pode fazer até mais larga, e o punho depois apertando fica super lindo. E podem colocar na barra também. Lembra que eu falei pra vocês que o meu tecido ele ficou pequeno? Aí eu tive que
encurtar um pouquinho, então eu vou colocar um punho aqui também. No meu caso, eu vou colocar do próprio tecido, porque o meu tecido estica bastante, mas quem quiser colocar com esses tecidos aqui de punho, pode também. Então, vou começar aqui pelo meu decote. O que que eu vou fazer? Vou colocar ombro com ombro, muito importante nessa hora, tá? Posicionar ombro com ombro e vou marcar a parte da frente e a parte de trás. Como eu tô usando essa lã, ela desfia com facilidade, então eu não vou dar piquezinho nela, eu vou colocar um alfinete, tá? Pra marcar o meio da parte de trás e o meio da parte da frente. Por que que eu fiz essa marcação? Pra gente poder esticar ali nosso punho e ele ficar bonitinho. Se a gente colocar o punho certinho no tamanho que ele tá aqui, com o próprio tecido ou com o punho mesmo, ele vai ficar com aquela gola meio estranha, meio caindo, tá? Então, a gente vai colocar ele um pouquinho menor. Então, a gente marca aqui pra gente poder esticar ele certinho. Deixa eu posicionar aqui na mesa, ó. Então, aqui, juntei o ombro, marquei frente e costas. Agora, eu vou pegar a minha tirinha de punho, vou dobrar direito com direito e vou cortar ela um pouquinho menor. Quanto menor, Poliane? Depende do tecido que você tá usando. Mas uns 4 dedinhos menor já é o suficiente, ó. Vou posicionar ela aqui, usar como medida, ó, tá direito com direito. Coloco ela aqui, deixa eu colocar pela frente pra vocês verem melhor. Ó, vejam que aqui ela tá maior do que a minha peça. Estão vendo? Então, eu vou pegar aqui da lateral da peça, medir uns 4 dedinhos e cortar. Então, ela está menor do que a minha cava. Por quê? Porque a gente vai esticar. E quando a gente estica, ela dá essa franzidinha que deixa bem redondinho. E como que a gente vai fazer para pregar aqui a nossa golinha? Quem quiser fazer isso, já costurar a gola, vocês viram que a nossa peça, ela tem uma gola removível, né? Vocês podem, de repente, já costurar direto aquela gola bem grandona, tá? Quem não quiser fazer removível. Eu gosto de fazer assim, porque aí a gente tem duas versões para usar. Então, aqui só juntei direito com direito. Vou costurar essa parte aqui com o mesmo pontinho que eu já tava costurando. Se você for fazer com a ribana, com o punho, você faz do mesmo jeito, tá? Ó, vou unir ele aqui. O meu eu tô fazendo bem estreitinho, quem quiser fazer um pouquinho maior pode. E novamente, vou pegar aqui os meus alfinetes, colocar ele aqui no braço pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês, ó. Vou pegar aqui um alfinete e vou marcar a parte da frente também, tá? Então, eu costurei aqui a parte de trás, agora eu venho e marco aqui o meio da frente, tá? Bem importante a gente marcar o meio. A parte de trás não precisa marcar o meio, porque a gente já tem a costura aqui como referência. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha peça, que eu acabei de marcar, vou começar aqui pela parte de trás, onde tá a minha marcação, ó. Então, o meu meio tá bem aqui, onde eu coloquei o alfinete, certo? Lado direito. E vou posicionar o meu punho ali. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem, ó. A parte que eu costurei, certo? É a parte de trás. Então, eu vou dobrar avesso com avesso, desse jeito. O meu tá bem estreitinho, vocês podem fazer até um pouquinho maior. Vou posicionar aqui no meu alfinete e vou unir. Vou tirar aqui já pra não ter perigo de bater, ó. E vou costurar. Vou usar o mesmo pontinho, tá? Pegando dentro e fora. Ó, vejam que tá pegando dentro e fora do mesmo jeito. Vou fazer alguns pontinhos. Deixa eu chegar vocês aqui um pouquinho mais perto, ó. Vou fazer alguns pontinhos pra segurar esse punho aqui. Então, alinha certinho os 3 tecidos. Os 2 do punho e a da golinha, ó. Fiz uns pontinhos só pra segurar, agora eu vou baixar toda a minha agulha dentro do tecido. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou esticar. Lembra que a gente cortou ele um pouquinho menor do que a nossa blusa? Então, ó, aqui tá a parte da frente, a gente vai posicionar a parte aqui que a gente marcou a frente do punho aqui também. A gente pode até colocar um alfinetinho e já segurar os 2 juntos, tá? Mesma coisa, vou dobrar ele, avesso com avesso, e já coloco ele preso aqui. Vou tirar agora esse, pronto. E vejam que ele tá menor, né? Ele tá menor do que a peça. Então, eu dou uma leve esticadinha, dobrando ele. E aí, eu venho costurando. Vou segurar aqui no ombro já, ó, estiquei. Opa, peraí que ele enrola, esse tecido de tricô, ele é grossinho. Ó, segurei aqui, aí eu vou esticando e costurando. Então, é dessa forma que a gente coloca o punho na nossa golinha, tá? E aí, é só ir costurando. Então, não se esqueçam desse detalhe, tem que dar uma leve esticadinha. Não pode cortar ele muito pequeno pra esticar demais, senão ele não vai passar a cabeça, vai ficar apertado.
E ele também não pode estar do tamanho certinho da peça, porque senão ele vai ficar aquela gola toda meio caída, meio estranha. E agora é só fazer isso na volta toda. Então, vai alinhando aqui o tecido e costurando. Então, essa mão aqui eu tô dando uma leve esticadinha. Preciso soltar, tá chegando minha mão próximo da agulha, mesma coisa, ó, baixo minha agulha toda no tecido, aí eu volto aqui na frente. De novo, ajeito o meu tecido, cuidado para não dar preguinhas. Ele tá menor, dou uma esticadinha, seguro aqui no meio, ó. Segurei, aí eu já posso soltar o alfinete. Ó, soltei e agora eu estico novamente e venho costurando. Aí você vai fazendo isso por partes, vai soltando, segurando, até fazer isso na volta toda. Então, vou pregar aqui na volta toda, já mostro pra vocês. Aqui eu já tô chegando no final, então eu tô chegando na parte de trás. É muito importante vocês fazerem essa marcação, tá? Marca a parte de trás e da frente, para que ele fique esticado certinho, distribuído da mesma maneira. Senão vai ficar um lado mais esticadinho do que o outro, aí não vai dar certo. Então, marca. Quem quiser marcar o ombro também pode marcar, tá? Mas como é um espaço pequeno, não acho tanta necessidade, ó. Já terminei. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Já vou limpando todas essas linhas. Vou virar para o lado direito, pra vocês verem como que ficou o resultado. Deixa eu tirar aqui meus alfinetes. Vocês podem usar essa técnica aqui do punho para qualquer tipo de peça, tá? Tô ensinando aqui no tricôzinho, mas funcionaria em camiseta. É aquela golinha básica. Opa, deixa eu virar aqui. Aquela golinha básica que a gente vê em camiseta. Olha que bonitinho que ela ficou. Vejam que ela fica certinha, arredondadinha. Deixa eu tirar essas linhas. Ela fica certinho, arredondadinha. Então, ela faz a curvatura. Por quê? Porque a gente colocou ela levemente esticada. Se a gente tivesse colocado no mesmo tamanho aqui do nosso decote, não tinha ficado bonitinha, ela tinha ficado toda desengonçada. O que que não pode? Esticar demais ou usar em tecidos que não têm elasticidade. Então, se você tá fazendo num tecido de moletom, por exemplo, que é mais grosso, como eu já falei, né? Só pra vocês relembrarem, aí você não faz com moletom, você faz com o punho, tá? Agora, se o seu tecido estica bastante, pode fazer com esse. Porque se você fizer com o moletom e ele não estica muito, você não vai conseguir encaixar na cabeça. Poliane, posso fazer um decote mais aberto? Até pode, mas no caso da nossa peça aqui não vai fazer sentido, porque a gente vai colocar uma golinha alta, né? Uma golinha falsa depois. Então, essa parte aqui já tá finalizada. Nossa peça já tá toda costuradinha, toda bonitinha. Como eu falei pra vocês, vou colocar um punho na parte de baixo também, porque a minha ficou um pouquinho curta. Então, a gente pode fazer o mesmo passo a passo que a gente fez aqui. Eu já cortei meu aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Só cortei 2 tiras de tecido. Quem tiver deixado mais compridinho, não precisa fazer desse jeito, é só fazer uma barra. No meu caso, não deu, então eu cortei 2 tiras de tecido e elas têm exatamente o tamanho da minha peça, ó. Tá vendo? Certinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou unir direito com direito. E aí, depois eu vou costurar ela na minha peça. Quem quiser fazer ela bem larga também e fazer esse punho um pouquinho mais apertadinho, igual eu ensinei na gola, pode também, fica bem bonito, gente. Então, aqui eu tô dando uma ideia pra vocês, mas vocês podem variar aí de acordo com o gosto de cada um. Ah, importante, se ela for ficar bem no quadril, já mede se essa tira tá certinho o tamanho do seu quadril, pra não ficar apertado, tá? Quem quiser fazer bem largo e colocar o elástico na barra, pode também. Aí fica ao gosto de cada um. Então, aqui é só unir. Percebam que todas as costuras de união que eu tô fazendo, eu tô usando aquele mesmo pontinho, pegando dentro e pegando fora, tá? Então, aqui eu já costurei um lado, vou fazer a mesma coisa da outra pontinha. Aqui eu já costurei. Agora, eu vou pegar a minha peça, vou encaixar ela dentro da minha peça, ó, com o lado direito, tá? Para dentro, então, vou encaixar aqui. Já vou alinhar certinho aqui as laterais, como a minha faixa também tem costura na lateral, deixa bem certinho, pra não ficar torto. Então, eu já coloco aqui um alfinete, alinhei essa lateral, vou alinhar o outro lado. No caso aqui, eu cortei esse punho só pra deixar mais comprido, porque o meu tecido era pequeno, e eu não vou colocar ele esticado, igual eu fiz na gola,
Quem quiser fazer a blusa bem larga e colocar ele mais estreitinho pra fazer esticadinho, também dá certo, fica super bonito. Então, lá eu já coloquei alfinete, aqui eu não vou colocar porque eu já vou começar a costurar por aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar aqui as duas pontinhas pra ficar com o punho certinho e vou passar uma costura na volta toda. Quem cortou o tecido maior, não precisa fazer isso, aí você só vem e faz uma barra, tá? Então, aqui eu só vou costurar esse punho, porque o meu ia ficar mais curtinho. E eu queria uma blusa mais compridinha. E o pontinho continua sendo o mesmo, gente. Tô usando o pontinho de falso overlock, pegando dentro e fora, porque o meu tecido tem elasticidade e desfia, pra não acontecer de desfiar depois. Então, eu vou unir aqui a volta toda, e aí eu já mostro pra vocês. Quem quiser fazer isso também no punho, pode. Ó, igual a minha blusa, estão vendo? Ó, a minha blusa é assim. Apesar dela ser com tecido que estica bastante, eu fiz um punho do próprio tecido. Então, eu fiz a mesma coisa, ó, uni e costurei. Então, é só você unir aqui a parte do punho e costurar sobre o tecido. Sempre pelo lado direito, tá? Porque depois ele vai baixar e vai ficar com o acabamento certinho. Então, vou costurar aqui essa parte todinha. E aí, a gente já volta pra fazer a gola. Nossa peça já vai estar finalizada, tá? E aí, vocês escolhem como que vocês querem fazer o acabamento aqui do punho. Se vocês querem fazer assim também. No meu caso, eu só vou fazer uma dobrinha e costurar. E aí, eu já volto pra gente aprender a fazer a gola, que é opcional, que vai ficar solta na peça, mas que dá uma graça, um charme aí na peça. Aqui eu já finalizei, vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Então, ela fica desse jeito aqui, depois é só virar para o lado de baixo. Então, ela ficou com um punho. Aí, a mesma coisa, gente, o tecido tem que estar cortado igual a gente cortou a parte de cima, tá? No sentido que estica, no mesmo sentido aqui do nosso tecido. Vejam que ele tem como se fossem os risquinhos, ele tá no mesmo sentido, não vai cortar ao contrário, que aí não dá certo. Aqui a nossa blusa já tá pronta. Eu vou esticar aqui na mesa só pra vocês visualizarem como que ela ficou, ó. Então, ela ficou desse jeito aqui, tá? Bem largona, né? Vou fazer aqui a barrinha. Aqui é só a gente dobrar e passar uma costurinha. No meu caso, como ela estica, eu posso passar até com agulha dupla, tá? Mas vocês podem fazer punho como vocês preferirem. Aqui a minha peça já tá pronta. Agora, a gente vai fazer a gola, que é a graça da peça. Como que eu fiz a gola? Aqui, pra fazer a minha gola, ó, eu tenho uma tira de tecido, tá vendo? A minha eu coloquei uma emenda no meio, gente, porque o meu tecido era pequeno, mas vocês podem fazer uma tira só. Qual é o tamanho, Poliane? Ela tem que ser o que seja confortável ali na sua cabeça. Então, você pode medir ali na sua cabeça, tá? Certinho. Porque se você quiser que ela fique mais embaixo, porque onde que vai ficar essa gola? Ela vai ficar nessa parte aqui. Então, você pode medir aqui. Se você quiser que ela fique certinha só nessa parte do pescoço e seja mais baixinha, você faz menor. Agora, se você quer que ela fique bem caída, bem grandona, você pode cortar essa tira maior. Um detalhe importante, ó, corta a tira do tecido também no sentido que tem elasticidade, senão não vai dar certo, você não vai conseguir depois passar aí na sua cabeça. E o que que a gente vai fazer? Ah, e o tamanho, a minha tem 1 palmo, estão vendo? Mas se vocês quiserem fazer maior ou menor, fica ao gosto de cada um. Vou juntar aqui direito com direito e vamos passar uma costura nessa volta toda. Só que aqui no meio do caminho, a minha tem uma costura, como eu falei pra vocês, vocês podem cortar numa tira só. Quando a gente chegar aqui mais ou menos na metade, a gente vai deixar 4 dedinhos sem costurar. Vou passar ali e mostro pra vocês. Então, aqui é só unir, ó, juntei as pontinhas. Então, a minha faixa, a minha gola vai ficar com essa largura, porque eu deixei ela com 1 palmo, então a gente vai fazer pela metade. Então, aí vocês já têm uma noção do tamanho que vocês querem. Quer fazer uma gola bem grandona? Quanto mais fino for o tecido, mais largura vocês podem colocar. Se for um tecido muito grosso, aí vai ficar muito armado, não vai ficar bonito, tá? Por isso que eu não coloquei muito grande. Mas fica ao gosto de cada um. Então, vou passar uma costura aqui nessa volta toda. E tô usando aqui o mesmo pontinho que eu já tava usando, tá? Pegando o tecido dentro e fora. Aqui eu tô quase chegando no fim, então o que que eu vou fazer? Quando eu chegar próximo do fim, vou pular aqui mais ou menos uns 4 dedinhos, como eu falei pra vocês, ó. Então, eu vim costurando, vou dar uma distância de uns 4 dedinhos e vou pular, vou deixar uma abertura. É muito importante que a gente deixe essa abertura, deixa eu puxar aqui minha linha, pra que a gente possa desvirar essa gola depois e o acabamento vai ficar todo embutido, tá? Vou finalizar aqui, aí eu já mostro pra vocês. Deixei 4 dedinhos, porque o meu tecido é grosso, pra conseguir virar com mais facilidade. Mas não precisa necessariamente ser essa quantidade. Aqui eu já tô finalizando.
Cheguei aqui no final, ó, aqui tá a parte que eu pulei. Vou cortar a linha, então ele ficou um pedacinho aberto. Agora, a gente vai desvirar, né, vamos passar nossa gola aqui pelo lado direito, vou virar toda a minha gola pelo lado direito. Aqui eu já virei toda ela. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar aqui, ó, as duas pontinhas que ainda estão abertas. Aqui, você pode deixar ele bem na lateral, ou a parte da costura, ou bem no meio. Importante que os dois estejam iguais. Ó, a minha mais armadinha, ó, vou deixar as duas aqui, tá? Vou colocar um alfinete aqui só pra marcar o lugar. Se a gente costurasse aqui, ia ficar aparecendo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a parte da abertura, vai colocar a mão e vai puxar essa pontinha aqui para dentro, ó. Puxei, coloquei o alfinete só pra segurar ali, mas agora eu vou tirar ele, ó. Cadê a minha pontinha? Ó, e a pontinha vai ficar assim, desse jeito. Então, ela vai ficar um sanduichinho, vai ficar uma dentro da outra. E agora, assim, eu passo uma costura. Então, quando a gente puxar ela novamente pra fora, a nossa costura vai ficar embutida, tá? Então, bem simples aí, uma ideia pra vocês deixarem a costura bem certinha. Posiciono tudo bem certinho. Vou passar aqui uma costura de união, a mesma costura, o mesmo pontinho que eu já tava usando, tá? Então, é por isso que a gente deixou aquela abertura, porque quando a gente desvirar, a costura vai ficar por dentro, não vai ficar um acabamento feio na nossa peça. Até porque a nossa gola é solta, né? Então, a gente não quer que fique aparecendo essa costura. Aqui é só unir. Então, vejam que uma está dentro da outra. Se ficou com dúvida, dá uma voltadinha no vídeo. Vai pausando e fazendo junto comigo, que é bem simples. Ó, já finalizei aqui. Vou cortar. Ficou desse jeito. E agora é só a gente puxar ela aqui novamente. E a nossa gola já tá pronta. Olha que bonitinha. E não fica aparecendo a costura. Ela ficou toda embutida. No meu caso aqui, ela tem duas, porque o meu tecido era pequeno, como eu falei pra vocês. Mas vocês podem fazer uma só. E nessa parte que ficou aberta, pode vir com uma agulhinha de mão e dar alguns pontinhos pra fechar, tá? Pode fazer com agulha de mão ou passar até ali a máquina. Ah, com agulha de mão é mais fácil, porque aí a gente não vai ficar vendo aqui os pontinhos. Então, é só juntar aqui, dar alguns pontinhos à mão e fiquem agora com o resultado da peça finalizada. Então, é isso, meninas. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês uns detalhezinhos, ó. Fiz duas versões pra vocês verem a diferença. Coloquei punho desse lado, então o que que eu fiz? Eu cortei um pouquinho da manga e coloquei punho. Ficou super bacana também, tá? E desse lado aqui eu fiz com a barra. Então, vocês podem fazer das duas formas. Deixa eu mostrar pra vocês a parte de baixo. Lembra que eu falei que ia colocar um punho também pra ela não ficar muito curta, que o meu tecido era pequeno? Eu tinha aqui, acho que 1 metro de tecido. Então, 1 metro eu consegui fazer. Mas vai depender do tamanho, né, que você usa. Porque a gente tem aqui o comprimento do braço. E olha que legal, ela não fica muito cheinha não, tá? Ela não fica muito armada aqui, ela ficou bem justinha, mas aí você quiser, você pode fazer ela ainda mais larga, quem gosta, né, de peças bem larguinhas, e fazer o punho, tanto dessa parte de baixo, ó, esse punho aqui e esse aqui, vocês podem fazer a manga bem larga e depois fazer igual a gente fez na gola, esticando, para que depois ele fique com aqueles preguiadinhos. Eu quis que ela ficasse assim mais certinha. Ah, só um detalhe, aqui a nossa gola removível, aqui eu falei pra vocês que vocês podem fazer, quanto maior, mais comprida for a faixa, mais caída ela vai ficar. Como eu fiz uma peça de inverno, eu quero que ela fique mais certinha aqui no pescoço, pra aquecer, tá? Então, se você fizer um decote maior, for fazer com tecido leve, você pode fazer aquela tira maior também, e ela vai acompanhar ali o seu decote. E outro detalhe, deixa eu tirar aqui, quando eu fui costurar, eu falei pra vocês colocarem a costura para cima. Mas depois que eu costurei, ó, eu achei melhor deixar ela aqui no meio, tá? Então, quando você for unir aquelas pontinhas, lembra que a gente coloca a mão no buraquinho pra puxar as pontinhas? Eu deixei as duas costurinhas pra cima, é melhor que vocês deixem ela aqui no meio, porque depois quando a gente encaixa no pescoço, ó, ela dá um acabamento mais bonitinho. A minha ficou com uma costura aqui na lateral, né, das duas laterais, porque o meu tecido era menorzinho, mas se vocês podem fazer com o tecido inteiro. E aí, vocês usam com ou sem gola. E contem aqui pra mim também no comentário o que vocês acharam e se vocês querem ver essa versão em outro tecido. De repente, com moletom, a gente pode colocar o punho, né, a ribana, ficaria super bacana. Poliane, posso fazer sem essa gola, fazer ela fixa aqui? Pode, vocês podem colocar ela fixa também, só que lembrem daquele detalhe. Tem que ser um tecido que estique bastante, senão a cabeça não vai passar, tá? Então, vejam que a minha, ó, ela tá certinha. Então, eu provei. Ele estica, eu consigo colocar. Então, se eu quisesse colocar ela direto aqui, igual
a minha peça aqui embaixo, né? Eu poderia, porque ele estica bastante. Se fosse o moletom, isso já não seria possível. A gente pode fazer ela numa versão mais verão, vocês poderiam colocar o punho aqui já, mais curtinho, fazer uma manga 3/4. Quem gosta dela mais soltinha, não precisa pôr o punho aqui, deixa ela mais larga, de repente um cobre leg, da maneira que vocês acharem mais bacana. E já deixa aqui nos comentários se vocês quiserem ver ela em uma outra versão, em outro tecido. Então, nossa peça tá finalizada. Beijinho no coração, nos vemos no próximo vídeo.